Meus irmãos, mais uma vez, boa tarde, de muita alegria, de muita vibração para com todos. Dado o momento que nós estamos refletindo o Evangelho de Jesus, hoje nós temos como proposta desse Evangelho saudável que nos recomenda a refletir sobre a piedade. Dado esse momento também que nós estamos vivendo dois sóis, o sol de Uberaba está maravilhoso e o sol do Evangelho que vem nos aquecendo, dando guarida para que o nosso coração cresça na fraternidade. O Evangelho por inteiro nos convida a falar sobre a caridade. Por que caridade? Não é o cara idoso. Nós somos contemporâneos de Jesus todos os dias que nós abrimos o Evangelho. E é nesse sentido que nós estamos aqui aproveitando essas horas, esses minutos, dando honras para que esse momento possa atingir o nosso eu espiritual tão sedento de amor e de conhecimento. Lembrando do poder da fé, a gente percebe como que nós vamos ter fé sem conhecer a nós mesmos e conhecer o conteúdo que nós vamos desenvolver nos nossos passos vindouros. Então é preciso conhecer tudo aquilo que nós vamos crer e ter fé, para que ela seja raciocinada e animada nas nossas atitudes. É imperioso para todos nós que abrimos o Evangelho, que ao fechar essa letra de luz, continua conosco nas vibrações, nas orientações, e em volta de nós também vai ser tudo clareado em favor do próximo que comunga conosco e espera algo de nós. Então é assim que nós estamos vivendo esses momentos, agradecendo ao Pai Celestial por mais essa oportunidade, para que sejamos então juntos aqui nessa hora, estando com vocês, animados na fé e na confiança em Deus. Que Ele, o poderoso, possa nos ajudar. Olá a todos, mais uma vez juntos. Sempre é muito bom para nós, porque é mais uma oportunidade que nós temos de estudar o Evangelho e de também alimentar a nossa fé, que a Donda comentou, porque a fé ela se eleva em nós a partir do momento que nós vamos nos adentrando mais à religiosidade. Por quê? Porque nós vamos tendo mais conhecimentos das leis de Deus. Consequente também, nós vamos aceitando mais a espiritualidade em nossas vidas. E também vamos tendo mais comunhão com ela. E tendo mais comunhão com a espiritualidade, nós temos aquela segurança, nós temos aquela força. E é isso que faz com que nós consigamos vencer as dificuldades que nos são propostas em nossas existências. E nós estamos aqui seguindo o Evangelho. E hoje o item é a piedade, do capítulo 13º. Vamos lá. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais em suas feridas, e quando, por uma doce simpatia, chegais a lhes proporcionar esperança e resignação, que encanto não experimentais. É verdade que esse encanto tem um certo amargor, porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo o sabor amargo dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Tem uma suavidade penetrante que enche a alma de júbilo. A piedade bem sentida é amor. Amor
é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Em nossas caminhadas evolutivas, nós vamos passando por certas dificuldades, por todos os tipos de provações e expiações. E chega um tempo, nós mesmos vamos conseguindo analisar por tudo o que passamos. Aí então vamos vendo a dificuldade do outro, vamos vendo também as nossas dificuldades. E devido ao fato de passarmos por existências bem difíceis, é que depois reconhecemos as dificuldades que os outros passam. Só depois que nós passamos pela amargura que nós reconhecemos a amargura dos outros. Só depois que nós passamos pela miséria que nós aí então entendemos a miséria dos outros. Só depois que nós passamos pela doença é que realmente a gente está pelos outros que estão doentes. Olha que interessante. Por isso que existe a lei da reencarnação. Porque aquele que nessa vida não conhece a doença, menospreza os doentes. Aquele que não conhece a miséria, as dificuldades físicas, menospreza todos aqueles que passam por dificuldades físicas. Por isso que nós passamos por tudo de uma forma tão preparada por Deus, para que nós realmente possamos encontrar humanidade, irmandade e chegar à piedade. O que é a piedade? É quando nós realmente, em nosso coração, nós vemos o outro em dificuldade e aquilo então nos corrói por dentro. É como se nós nos víssemos lá. Peraí, é um irmão meu, eu preciso fazer alguma coisa. E assim como eu comentei da parábola do bom samaritano no estudo anterior, eu vou usá-lo de novo em uma outra perspectiva. Então nós sabemos que na parábola do bom samaritano tinha um homem caído, que ele havia sido roubado e estava ali para morrer. Aí então passa um sacerdote de cavalo e vê ele caído. Ele não se apieda. Ele olha e não reconhece um dos seus. Então ele não está nem aí, ele não quer saber. Aquele que está no chão para ele é um qualquer. Então o que ele faz? Ele passa de largo. Assim também passa um levita por ali e vê aquele homem. Ele tenta reconhecer um judeu, ele não consegue, então para ele tanto faz. Tipo assim, como se ele pensasse, eu vou perder meu tempo aqui, deixa eu sair daqui, senão até eu vou ser roubado. Olha só. Mas então, vem um samaritano. E aí o Cristo comenta quando está contando a história, que aquele samaritano se apiedou. Quer dizer, quando ele parou ali, doeu no seu coração. Ele até se imaginou no lugar dele. E é por isso que ele ajudou. Esse sentimento irá aflorar, já está aflorando em nós, mas vai aflorar mais ainda. E os sentimentos logo superarão todas essas necessidades que nós temos de prazeres terrenos, de viver as coisas do mundo. E logo então aflorando os sentimentos, nós vamos viver as coisas de Deus, o amor de verdade, a piedade e a fraternidade. Nós estaremos então tal qual Madre Teresa de Calcutá esteve, quando no início de sua caminhada para ajudar o semelhante, ela observa as dificuldades que as pessoas passavam, e ela se apieda ali, onde que ela pensou consigo mesma, eu não posso ficar como uma estatueta no meu templo, na minha religião. Eu tenho de sair dali de dentro e fazer a minha parte para com o meu semelhante. E é uma lição para todos nós, para que nós possamos sair do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho e fazer a nossa parte
para com o semelhante da mesma maneira como nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Muito bem, Alexandre. Que hora sadia que nós estamos vivendo quando o espírito de Miguel, que lá em Bordeaux, 1862, trouxe para nós esse aperto de mão. Porque o Miguel foi muito feliz em falar para nós na descoberta da dor do próximo, como nós devemos agir. Essa nossa ação que ele vem despertar em nós é quando nós procuramos descobrir o tamanho da dor que o próximo está sentindo e que nós podemos dar a nossa mão. Então, a juntar essas mãos junto ao coração do sofredor é apiedar-se. E a piedade, sendo a irmã mais perto da caridade, ela vem desenvolvendo em nós a proximidade do amor legítimo. Esse amor que tanto Cristo espera de nós nas nossas atitudes diárias. Nós temos dias, primeiramente minutos, segundos, horas e vai. Nessa sequência, nós estamos vivendo o amor de Deus para desenvolver em nós todas essas atitudes que está dentro desse capítulo. Quando o capítulo fala que uma mão não pode perceber o que a outra está fazendo, é porque nós não temos que bater palma quando estamos fazendo algo para o outro. Tem que ser silencioso tudo aquilo que nós propomos a sair de nós e a encontrar os corações sofridos. Que maravilha de leitura! Quando o Espírito fala na doce simpatia que nós podemos construir em nós, doando tudo de nós em favor de um próximo. Esse próximo, com certeza, levará os olhos para o céu e agradecendo. Tudo isso vai fazendo uma corrente com que o crescimento da evolução da Terra seja constante através de nós. Então vamos, meus irmãos, acompanhar a leitura sadia que esse Espírito trouxe para nós há quanto tempo. E nós, nessa oportunidade, ainda não estamos admitindo que o bem funciona em nossas mãos. Digo isso porque o nosso coração não está disposto ainda a discernir o que é maléfico para o nosso crescimento espiritual. E é por isso que nós estamos aqui, felizes na terra, e procurando estar felizes em espírito para que cresçamos junto a Jesus, que já está latente dentro de nós. Se a terra pede clemência, é porque nós podemos dar alguma coisa. Ultimamente nós estamos reunidos só para falar de pandemia. Nós não podemos ficar pandêmico nas nossas ações, principalmente na hora de escolher um trabalho sadio dentro do Evangelho na prática. Então doamos de nós mesmos, porque nós possamos crescer e crescendo junto a todos. A nossa reunião com Deus será sempre presente. Muito bom. E nós passamos naquele teste decisivo, principalmente quando vem essas provações como agora, uma pandemia. É como se fosse uma espécie de teste máximo para realmente chegar até nós e a espiritualidade poder notar se nós realmente estamos compreendendo a necessidade de auxiliar o semelhante. E nós podemos observar que muitos na Terra se mobilizam para ajudar o seu semelhante. Quantos músicos aí não fizeram lives doando tantas coisas? Cestas, mantimentos, até mesmo dinheiro. Entre muitos outros que não aparecem em lives, mas que também estão fazendo a sua parcela de auxílio para com o seu semelhante. Esses não são indiferentes. Estes estão percebendo a dificuldade e eles se movem para auxiliar. Mas nós percebemos também que tem muitos, como diz a Donda, que estão pandêmicos, que estão isolados, que estão na sua, e estão esperando ver como que vai acabar isso. Mas não estão movendo uma palha para ajudar o seu semelhante. Esses são os que nós chamamos de indiferentes, que não se apiedam pelo seu semelhante. Que bom. Vamos passar para outro livro, né? Então aqui foi escolhido para nós do Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier Emmanuel, que não cansamos de
Pedir a Deus que esses livros estejam sempre em nossas mãos para atingir o nosso coração, né? Então a leitura 42, glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Então tá ligado à piedade, né? Olha que maravilha. Paulo falando para os romanos. E Emmanuel, com as suas mãos maravilhosas, sobreposta na mão de Chico, vem esclarecer para nós, com muita simplicidade, como podemos lidar com essa piedade, buscando que os nossos passos sejam acelerados nesse bem, né? Obrando no bem. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Olha o tanto que o egoísmo enclausura todos nós, né? Ele dá uma fechada no nosso coração e a gente não percebe a dor de outros. Tamanho é o círculo que nós estamos vivendo egoisticamente. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que ele transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Então aqui o Espírito está dizendo claramente que nós precisamos ser combatentes, mas passivos, mostrando o que é bom para o outro, porque se eu vou dar para o outro, eu já tenho. Então estamos combatendo em nós a força do egoísmo para disseminar o bem. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. Aí nós estamos sempre com uma dentadura pronta para morder em quem quer que seja, que surja para nos tomar alguma coisa. O que é nosso já está no nosso caráter, porque a parte espiritual segura a parte material. Não é preciso preocupar tanto que outro vai nos tomar. Isso até é um tanto perigoso, que a nossa chave do coração não abre para a doação. O Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. Então veja aí a multiplicação de tudo que nós já temos. E na divisão também. Não podemos só ficar somando, diminuindo até o nosso espaço de ficar dentro daquilo. Olha quando as 4 operações são importantes a gente separar, porque são definidas. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Aí só um próximo pode nos avisar o quanto estamos bem ou mal, dependendo da nossa posição em relação a ele. Quem importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome e a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores, se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que eles possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Então, quem é mal, que nós denominamos mal, também é filho de Deus. Então, nós não podemos preocupar com as estações que cada espírito está na Terra. Cada espírito encarnado, desencarnado que nós estamos acotovelando com todos eles. Quando a gente fala lá no mundo dos espíritos, nós estamos totalmente errados. O mundo dos espíritos é aqui mesmo. Estamos transitando entre eles e eles entre nós. Por isso que nós devemos entrar no setor da vigilância quando nós for fazer algum bem. Quando a gente decidir a fazer o bem, nós não temos que julgar se esse bem vai reinar com o outro, o que é que ele vai fazer do donativo que a gente deu,
Porque tem gente que preocupa, não vou dar porque ele vai beber uma cachaça. Não é a cachaça que talvez está salvando essa pessoa de não matar ninguém, ele está se matando aos poucos, mas isso a decisão é divina. Então o setor da caridade que nós estamos falando, que é a piedade, ele é desenvolvido assim num setor tão divino que nós vamos doar com todo carinho, com todo amor, como se ele fosse dar para nós alguma coisa também. Então essa troca de valores é que os Espíritos vêm nos falar da glória do bem. Que sejamos então conscientes que somos homens agora e daqui a pouco seremos humanos espirituais que deverão voltar para acertar os passos, se assim aprover do nosso divino Senhor e nosso Criador Deus. Muito bom. Me lembrou daquela frase: glória a Deus nas alturas e aos seres humanos de boa vontade, aos homens e mulheres de boa vontade, que entendem que nós temos um Pai misericordioso, que nós temos um Pai que nos dá todos os meios de conservação possível, que formou toda essa escola para que nós possamos estudar nela, e que nos juntou para que possamos conviver uns com os outros e auxiliando uns aos outros, aprendendo o verdadeiro sentido da caridade, mudando os papéis. Ora, uns estão em dificuldades e outros estão melhores. E aí invertem os papéis e nós nos reconhecemos e nós nos auxiliamos. E com o tempo vai vindo essa fraternidade tão almejada, porque todos nós estamos caminhando para o bem. Todos nós caminhando para Deus, mais sábios. Mas está certo que ainda tem aqueles que desejam ficar na ignorância. Paciência. Todos nós vamos evoluir. A lei do progresso está para todos. Mas sempre tem aqueles que preferem se segurar um pouco mais, enquanto tem outros que se esforçam para se transformar. É uma coisa fácil? Não é. Não é fácil se apiedar por pessoas que muitas vezes fazem a maldade, provocam dificuldade, desde governantes, governados, desde empresários, desde funcionários, desde aquelas pessoas que estão nas ruas e invadem as casas dos outros, tiram a vida dos outros. Então é difícil se apiedar por pessoas que praticam essas coisas. Mas nós sabemos como foi antes. Será que nós também não fizemos algo parecido? Então nós devemos refletir sobre tudo isso e, consequentemente, lembrar dos ensinamentos do Cristo. Amai até mesmo os vossos inimigos. Não quer dizer nos aproximar deles, mas não nos vingar. E orar por todos aqueles que ainda não têm as leis de Deus em seus corações. Que bom, Alexandre. Mais uma tarde de luz para todos. Que Deus nos abençoe. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais uma vez essa bendita oportunidade de estarmos aqui juntos estudando o Evangelho. Essa comunhão ela é magnífica, porque são os filhos de Deus buscando seu Pai, buscando nosso Pai, buscando a nossa divindade. Que assim seja e um abraço a todos. Paz para nós.